Olá pessoal, falei que ia começar a dar uns vídeos aí de elétrica e não adianta eu falar de elétrica sem ensinar um conceito aí que vocês têm que saber na medição, né? De elétrica, que é a diferença de tensão para queda de tensão. Eu já vi muitos eletricistas experientes, técnicos experientes em comandos elétricos não saberem essa diferença aí. Você precisa saber para entender o que você está medindo, né? Afinal, vou desligar isso aqui. Afinal, é assim que você vai perceber o que está acontecendo. No nosso, não só no nosso painel, como qualquer painel que você vai ver. Então, como é que fica? Esse é o nosso circuito do nosso contator dos painéis, né? Ele tem um relé falta de fase, tem um pressostato e tem um contator. Quando o contator aciona, o compressor liga. Então, por exemplo, eu não ia falar sobre esse circuito agora, nem é hora de falar, mas como todo circuito tem essa diferença de tensão e queda de tensão, eu vou ter que falar com o exemplo desse aqui, tá? Então, o que é tensão? Tensão é fase 1 e fase 2 dá 220, circuito aberto. E o que é queda de tensão? Aqui, de todos esses desenhos, o único que tem queda de tensão é esse, porque tudo está fechado. Quando o circuito está fechado, a tensão fica em cima da carga. Então não é tensão, é queda de tensão. O multímetro não vai te explicar se o 220 que está aparecendo no visor é tensão ou queda de tensão. Você vai ter que saber para saber qual o comportamento do circuito, saber o que está errado, por que não está funcionando, se der um problema com você. Tá? Então, por exemplo, aqui, circuito fechado, a fase 1 vem, passa por aqui, breca aqui, a fase 2 vem e breca aqui. Então, os 220 volts vai estar em cima do contator, o contator vai estar atracado, o compressor estará ligado. Tá? Esse é o primeiro caso que eu vou usar. Pode ser uma operação de 7 dias, chovendo, parando, 60, 70 mil no elétrico. O compressor vai ligar e vai desligar, ligar e desligar 200, 300 vezes durante essa semana. E sempre o que vai estar acontecendo é a mesma coisa. Quando ele liga, é porque o relé falta de fase sempre vai estar fechado praticamente. O pressostato fechou, então a fase 1 vem aqui, desce por esse, bate aqui. E a fase 2 vem aqui, direto e bate aqui. Então tem 220 em cima dele. Eu vou dar esse exemplo aqui agora para vocês verem. Aqui, ó. Peraí. Opa. Pronto. Aqui é o pressostato. Esse pretinho quer dizer que está fechado. Aqui, quer dizer, aqui é o relé falta de fase. Deixa eu ver. Não, esse primeiro aqui, ó. O relé está sempre fechado. Esse aqui está aberto. Esse aqui, o primeiro, é o relé falta de fase. Está fechado. O pressostato está aberto. Então, o contator não ligou. Tá vendo? Eu vou pôr, como é que eu sei? Se eu pegar o multímetro e colocar... Filha, fecha a porta. Espera aí. Se eu pegar o multímetro e eu colocar aqui em cima de A1 e A2, o que acontece? Marca 0. No entanto, se eu pegar, eu estou descalço, eu vou pegar no A1, deu 120 volts, tem fase aqui. E no A2, 120 volts. Ó, um ponto de eu seguro com o dedo e o pé no chão, e outra aqui, ou seja, o que está acontecendo? Por que está ligado e não está ligando? Simples. Porque a fase 1, quando ele está aberto, né? O que está acontecendo aqui, ó? A fase 1 vem, passa por aqui e breca aqui. E a fase 2 vem, passa pela 2, passa pela 1, sobe e breca aqui. Então, aqui em cima, a fase 1 vem, brecou, e a fase 2 vem, atravessa. Por isso que tem tensão aqui no A2 e tensão no A1, que é a fase 2. Ela passa pelo A2, passa pelo 1 e breca aqui. Ou seja, quando o compressor está desligado, quando o contator está desacionado, não tem 220 dele, vai ter 220 em cima do pressostato. Olha aqui agora, aquele cara aqui é o pressostato, eu vou colocar em cima dos terminais dele. Olha o multímetro, quanto que vai marcar? 220. Por que que em cima do pressostato tem 220? Por quê? Porque está acontecendo isso aqui.
A fase 1 vem, passa pelo relé falta de fase que está fechado, bate aqui e fica brecada aqui em cima. A fase 2 vem, passa pelo A2, passa pelo sobe e breca aqui. Aqui está brecado fase 1, aqui está brecado fase 2. Entre fase 1 e fase 2 tem 220. E em cima dele dá 120 por quê? Porque tem fase 2 no A2 e ultrapassa a fase 2 no A1. Agora, o que acontece quando o pressostato fecha? Eu vou fechar ele agora. O que vai acontecer? A fase 1 vai acontecer isso aqui, ó. A fase 1 vem, passa pelo relé falta de fase, passa pelo pressostato e vai para o A1. E a fase 2 vai para o A2, daí vai ter 220 volts em cima dele, que daí ele vai ligar. Vou fechar ele aqui, ó. Pronto. Agora o 220 sumiu do pressostato. O 220 está aqui. 220. Isso é uma queda de tensão. O circuito está fechado, o compressor está ligado. Então, como é que você vê? Daí você chega lá e tal, sempre assim. O compressor está ligado? Onde está o 220? Em cima dele. Compressor desligou sem nenhum problema, que o pressostato ele vai abrir. Opa, não pode mais ter 220 aqui. Não tem. Onde vai ter 220? Em cima dos dois contatos do pressostato. Vou colocar aqui e vou colocar aqui. Então, beleza. Tem 220 em cima do pressostato. Então, eu sei que o pressostato abriu. Eu sei que a fase 1 veio. Daquele que eu falei. Passou por aqui, brecou aqui. A fase 2 passa, a 2 passou e breca aqui. Ótimo. Agora, como é que você vai fazer se por acaso deu algum problema? O relé falta de fase acionou. O pressostato está fechado. E de repente o cara falou, o compressor não quer ligar. Desligou lá, relé falta de fase acionou. O que vai acontecer agora? O compressor não ligou, você vai pegar o multímetro, vai. Se o contator está desligado, não pode ter 220 em cima dele. Não tem. Opa, é o pressostato que acionou, deixa eu ver se tem 220 em cima dele. Opa, não tem, então não foi o pressostato. Ah, então foi o relé falta de fase, deixa eu ver se tem 220 em cima dele. Opa, tem 220 em cima do relé falta de fase. Por quê? Porque olha o que aconteceu aqui. Aconteceu isso aqui. O pressostato, a fase 1 vem, brecou aqui em cima. A fase 2 veio, passa pelo A2, passa pelo A1, passa pelo pressostato, sai pelo pressostato e bate aqui. Então aqui ficou brecada a fase 1, aqui brecada a fase 2. Por isso que quando eu medi no relé falta de fase, deu 220. Daí uma coisa meio rara de acontecer, eu já vi algumas vezes, deu um problema, né? Ou faltou fase, ou deu problema no falta de fase. Mas eu, analisando que tem 220 em cima do relé falta de fase, eu já sei que é o relé falta de fase que ocasionou o desligamento do contator, tá bom? Agora uma coisa que pode acontecer também, você está ligando, daí pronto, o pressostato atingiu a pressão de 8 bar, abriu. Só que depois de um tempo, o relé falta de fase abriu também. Os dois abriram. Daí o que acontece? A fase 1 vem aqui e breca aqui. A fase 2 breca aqui. Ou seja, aqui não tem nada e aqui não tem nada. Porque a fase 1 brecou aqui, a fase 2 brecou aqui. Então daqui para cá não vai dar 220 e daqui para cá também não vai dar 220. Então como é que você faz eletricamente para saber que os dois abriram, né? Vamos ver. Eu vou abrir os dois aqui. Pronto, abri os dois. O cara falou, não quer ligar. O que aconteceu? Não quer ligar? Deixa eu ver se tem 220 em cima do pressostato, que o pressostato ligou. Eu vejo aqui. Opa, não tem 220, 23 volts, esquece isso. Ou é 220 ou não é, não tem. Ah, então foi relé falta de fase, deixa eu lá ver. Opa, não tem 220 em cima do relé falta de fase, estou começando a ficar preocupado. O que aconteceu então? Como é que você faz para saber se os dois estão abertos eletricamente? Simples. Lembra que se eu segurar uma ponta de prova com o dedo e colocar a outra, vai dar 120? Então, o que está acontecendo nesse caso que os dois estão abertos? Interprete esses diagramas. Está aberto. A fase 1 está aqui, está aqui. Então, no A1 e no A2 tem tensão em relação ao chão.
Então, se eu colocar a ponta de prova aqui e a outra no dedo, vai ter que dar 120 daqui. E no meu dedo vai ter que dar 120. Vamos ver se vai dar 120? Tô descalço, hein, ó. Opa, 120. 120, legal. Deu 120. Em um dos contatos do pressostato tem a fase 2, vai ter que dar 120. E no outro, que a fase 1 está aqui, não vai dar nada. Então, no 1 vai dar 120 e no 1 não vai dar nada. Vamos ver o pressostato. No 1, não deu nada. E no outro, deu 120. No 1, não deu nada. E no outro, deu 120. Ok. Por quê? Porque lembrando, esse aqui deu 120 porque fase 1 com terra dá 120. Esse aqui, ó, está conectado com esse aqui. A fase 1 está brecando aqui, ela não passa. Então, esse terminal e esse não tem nada. Relé, falta de fase e pressostato, a mesma coisa. Vai ter um que vai dar fase 120 com terra, o outro não. Pressostato também, um vai dar 120 com a fase, o outro não. Vamos lá ver? Um deu 120 com a terra, o outro não. Um deu 120 com a terra, o outro não. Ótimo. Então já percebi que os dois foram acionados, porque o circuito está aberto. Os dois estão abertos. Então eu sei que os dois abriram. O que eu faço? Vou lá no pulmão e esvazio tudo. Quando esvaziar tudo, o pressostato ele é um contato puramente mecânico. Diferente do relé falta de fase, que depende de 3 entradas elétricas para fechar, ele só funciona com eletricidade, o pressostato não. Você detectou que ele está aberto, você vai lá e abre tira o ar do pulmão. O que vai fazer? O pressostato vai fechar. Então vamos fechar o pressostato. Ótimo, o pressostato fechou, não ligou. Daí que você fala, opa, só pode ser um relé falta de fase. Eu esvaziei o pulmão, o pressostato fechou? Se ele fechou, deveria ter ligado. A única forma que ele não ter ligado é que o relé falta de fase está aberto, então tem que ter 220 em cima do falta de fase. Daí você vai lá no falta de fase e você vê aqui agora, ó, peraí, fechado, aberto. Aqui, ó, 220. Está em cima do pressostato, então, do relé falta de fase. Então, eu sei que agora o culpado de não estar ligando é o relé falta de fase. Daí, o que você faz? Primeiro, eu nem devia estar falando disso, que é cedo demais para falar dessa aula, mas fica aí, tudo bem? Só para vocês terem uma ideia desse jogo que acontece nas 4 possibilidades que tem, né? Relé falta de fase fechado, pressostato fechado, relé falta de fase, pressostato aberto, relé falta de fase aberto, pressostato fechado e os dois abertos. Só para te dar uma luzinha aí de como funciona o circuito do nosso painel. Qualquer dia que você estiver lá no galpão sem fazer nada, faz isso. Abre o painel, conecta a tomada, liga. Ligou? Bota a ponta de prova em cima do pressostato. É só tirar a tampinha lá que tem 2 terminais. Você vai ver que enquanto o motor está ligado não tem 220 lá. E daí, pronto, desligou. Opa, desligou? Bota a ponta de prova, você vai ver que tem 220 em cima do pressostato. Por isso ele desligou. Daí você já fica meio que sabendo que aonde colocar as pontas de prova do multímetro, se der um problema por um acaso, que você sabe que vocês estão trabalhando direto para G2, que esse papo de que vocês só vão ficar na Cosco, eu já sabia que não ia ser assim. Só para dar uma apresentação aí do circuito do contator, beleza, galera? Devagar vocês vão pegando, não tenham pressa.